Deus, aleluia, que a paz e a graça seja com toda a igreja em nome de Jesus, amém? Amém. Mais uma vez, para todos nós é motivo de grande felicidade estarmos aqui. Às vezes eu tenho falhado e errado quando digo, é mais uma vez motivo de alegria para mim, motivo de alegria para todos nós, porque se nós estamos aqui é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Então, vamos exaltar, aleluia, vamos nos alegrar, vamos celebrar essa liberdade que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, que se fez cativo, que se fez maldição, para que nós fôssemos libertos e fôssemos bênçãos benditos nessa terra. E nessa liberdade nós estamos aqui em o nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu vi hoje uma notícia que entristeceu meu coração, notícia onde ali estava sendo notificado que mais de 7 mil pessoas teriam perdido as suas vidas na Nigéria por amor ao Senhor. Todos os cristãos que estão sendo assolados, e isso por um momento entristeceu meu coração, mas por outro lado alegrou meu coração, não com a situação que os nossos irmãos passaram, padeceram, mas pelo que se aproxima, porque a palavra de Deus não diz para nós nos entristecermos quando começarmos a observar as tribulações, as perseguições, mas ele diz: alegrai-vos, olhai para o alto, porque perto está a vossa redenção. Ele quer dizer, se prepare quando você vê acontecendo todos esses sinais, não seja encontrado embriagado, dormindo, nem sobrecarregado com os cuidados da vida, mas vigiai, porque o dia do Senhor virá como um ladrão, quando ninguém espera ele virá. É necessário uma vigilância. Assim, se estamos aqui nessa noite, na liberdade de adorar, de exaltar, de dizer que Jesus é bom, sem que ninguém venha até nós ainda, por enquanto, para nos surrar, nos perseguir, antes que apareçam os Saulos, nós deveremos ofertar o melhor na presença do Senhor, a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor entrega, dando glória, aleluia, tendo conhecimento que Ele tudo provê na nossa vida, e neste momento que Ele tem provido é a liberdade para adorar e exaltar. Amém? Amados irmãos, convido a igreja a abrir juntamente comigo as suas Bíblias no livro de João capítulo de número 6 da palavra de Deus, aleluia, para nós estarmos expondo a palavra do Senhor, que nos dará entrada aos demais contextos conforme o Espírito Santo nos acrescentar, nos conduzir em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido cada um dos irmãos a prestar bem atenção ao texto, para que nós juntos possamos desfrutar o melhor possível de cada palavra. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. João capítulo de número 6, a partir do versículo 1 até o versículo 15 da palavra de Deus. João capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, e nós já iremos iniciar em nome do Senhor Jesus. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo:
200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? Glória a Deus. A igreja pode tomar os seus assentos em nome do Senhor Jesus. Dando lá graças, exaltando, glorificando, segundo o que Deus gerar no seu coração, ou ficando bem quietinho com atenção, para poder reter o melhor dessa palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vemos aqui a palavra de Deus nos ensinando a respeito de que muitos gostam de ver para crer, e muitos só crê enquanto vê, e já quando não crê, já quando não vê, já não crê. Muitos, enquanto estavam com o Senhor Jesus, creram no Senhor Jesus, mas depois que o Senhor Jesus já não estava mais entre eles, se dissiparam, já não creram mais. Mas o Senhor Jesus sempre quis que eles estivessem crendo não por ver os sinais somente, mas também pelas suas palavras que eram faladas. Assim, mesmo na ausência do Senhor, as suas palavras permaneceriam, e assim eles permaneceriam crendo. Assim como nessa noite. Aleluia! Nós não temos o Senhor Jesus aqui fisicamente para que os nossos olhos carnais venham vê-lo, mas logo nós estamos aqui porque as suas palavras permaneceram em nós, nós estamos permanecendo nele, e assim é uma comunhão. Mesmo quando ele fisicamente não está, a nossa fé, a nossa comunhão traz de volta a presença espiritual dele. Glória a Deus, aleluia. Pois onde estiverem 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio. Então nós vamos ver que grande multidão vinha até ele, e ele, ao ver aquela multidão, ele chama um dos seus discípulos, Felipe, e diz: onde é que nós compraremos pão para estes comeres? Jesus, ele não se preocupou com a quantidade, ele só queria perguntar, só queria saber onde é que viria pão. Onde é que tinha uma padaria tão grande para alimentar 5.000 pessoas em um momento só? E aí a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Jesus já sabia o que ia fazer. Glória a Deus. Deus sabe o que Ele faz, irmãos. Ele só quer ver a nossa confiança nele. Aleluia. Já foi louvado aqui, já foi dito aqui sobre confiança nessa noite. Aleluia. E essa mensagem, ela fala justamente a respeito disso, da nossa confiança no Senhor nas adversidades, nos momentos difíceis da nossa vida. Porque confiar no Senhor quando vai tudo bem não é difícil, não.
Não é isso que Deus quer também. Ele dá tudo bem, tá, confie sim, se alegre sim, mas quando estiver ruim, quando estiver difícil, se alegre também, confie também e melhor ainda. Porque quanto mais difícil está, quanto mais impossível é, mas é propício para Deus operar, para Deus gerar o milagre. Glória a Deus. Aí Filipe, que naquele momento foi da vez, eita glória, não foi Pedro dessa vez, foi Filipe. Chega a vez de cada um de nós, irmãos. Chega o dia do Senhor me provar, chega o dia dele te provar. Chega o dia dele provar a tua confiança na escassez, no dia mau, no dia da tribulação, naquele dia que em casa as coisas não foram bem. Teve um desencontro e você ficou perdido nos sentimentos e pensamentos, mas uma luz brilhou. Eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra do Senhor, porque ela é luz para os meus pés, lâmpadas para os meus pés, lâmpadas para os meus caminhos. A palavra do Senhor vai me conduzir. Deus tem uma resposta. Aleluia. Glória a Deus. É no dia ruim, onde a palavra de Deus, ela vem e tudo gera na nossa vida. É o poder da palavra que gera todas as coisas na nossa vida. Quando não tinha nada, o poder da palavra gerou tudo que hoje existe. Haja luz, haja expansão, Glória a Deus. haja seres viventes, haja o meu espírito no teu coração. Aleluia. O poder da palavra. E Felipe já tinha ouvido a palavra por longos dias, por longos anos até. Mas o Senhor queria não somente que Felipe, mas todos eles confiassem no Senhor, que Ele é o provedor, que Ele era Jeová Jireh, que Ele é aquele que alimentou o povo em meio ao deserto, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que quem está com Ele não passa fome, que quem tem a presença dEle não vai padecer na escassez. Quem crê nele não será confundido, não será envergonhado, não importa a situação. Aleluia. Aleluia. Então Filipe vai dizer: nem 200 dinheiros de pão lhes bastarão para que cada um tome um pouco, para dar um punhadinho para cada um, nem 200 dinheiros. Vamos colocar aí hoje nem 2.000 reais, ou talvez muito mais, nem 20.000 reais, porque eram muitas pessoas, eram 5.000 pessoas, então vamos colocar aqui 2.000 reais de pão para 5.000 pessoas, talvez ainda não dê. Se for contar as mulheres e as crianças, com certeza não daria. Então Filipe se preocupou, dizendo: não sei de onde vai vir tanto, mas alguém tinha ali o suficiente para Jesus operar. Glória a Deus. Amados, muitas vezes já duvidaram de você, dizendo que não sabe de onde é que você vai tirar dinheiro para realizar aquele teu sonho, que você tem a vontade, mas até às vezes você vira as coisas e você não sei de onde é que esse sonhador está tirando essas ideias. Olha a situação dele. Tem tão pouco, o salário é tão baixinho, a vida é tão difícil, de onde é que vai vir isso tudo? Aleluia. Vem de onde veio todas as coisas, da palavra, da fé na palavra, da presença de Deus na minha vida, da presença de Deus na tua vida. Vem do Senhor, porque ninguém tem nada se o céu não lhe conceder. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós teremos vem do céu. Aleluia. É do céu que veio. Vem da fé, irmão. Aleluia. Jesus já tinha operado em um coração de um certo rapaz. Esse certo rapaz, em meio à multidão que não tinha nada, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ali vem então André, irmão de Pedro, e diz: olha, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus diz: pois mande o povo sentar. Mande aqueles que não trouxeram nada, que estão necessitados, sentar, ou seja, aquietar-se, para não haver uma euforia, movimentação das pessoas. Calma, fica quieto, manda sentar, é hora de comer. Aquieta o coração, deixa o mestre operar. Eu creio que ali todos sentaram, ficou de pé apenas o Senhor Jesus e os seus discípulos. Então, quando nós não podemos mais fazer nada, Ele está dizendo: descanse na minha presença.
Glória a Deus. Confie em mim, Aleluia. porque Ele proverá. É Jesus que provê. Glória a Deus. É Jesus que traz a calmaria. É Jesus que traz a abundância. Então o Senhor Jesus manda que todos se sentem, pega os pães, parte os pães e pede que os discípulos levem esses pães, distribuindo tamanhos iguais, porções iguais para todos os homens ali presentes. E nós vemos na palavra, aleluia, que tinha quase 5.000 homens ali, e todos eles comeram e comeram o máximo que puderam de pão e de peixes, e sobejou, e sobrou bastante. Então o Senhor Jesus dá uma outra ordem: saiam recolhendo tudo que sobrou. Jesus poderia simplesmente deixar que cada um levasse o que sobrou para sua casa. Mas Jesus também diz que aquele que dá, recebe. Jesus também diz que aquele que planta vai colher. E aqueles que comeram, comeram sem plantar. Então o céu sabe da necessidade de cada um, conforme está lá em Mateus capítulo 6. E sabe do tamanho da necessidade, o céu vai prover aquela necessidade. Mas a abundância vai vir na vida daquele que semeou. E só um ali havia semeado. Só um tinha levado os 2 peixinhos e os 5 pães. Então era lícito que ele ficasse com tudo que sobrou. E Jesus manda que todos eles recolhessem aquilo que sobrou, e sobraram 12 cestos de pães. Aquele que semeou 5 pães, o Senhor Jesus operou na vida de todos, e ele sobrou com ainda mais. Quanto mais nós nos damos para o nosso próximo, quanto mais amor nós regamos, quanto mais vida nós lançamos sobre o nosso próximo, mais nós recebemos em força espiritual, nós recebemos em abundância, mais nós recebemos no poder de Deus. Porque não estamos tratando aqui apenas de coisas físicas. Sim, nas coisas físicas e materiais também é igual, mas mais ainda, aleluia, quando estamos tratando das coisas espirituais. Porque o Senhor Jesus, aleluia, ele era o pão espiritual. Ele só tinha palavras para falar do espiritual. Ele veio trazer um reino espiritual, riqueza espiritual, abundância espiritual, um poder que vem do espiritual e uma vitória espiritual para todos nós. Glória a Deus. Então, quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós ofertamos, quanto mais nós entregamos o nosso amor, quanto mais nós operamos para Deus, mais nós crescemos, mais nós recebemos, mais nós somos revestidos, mais nós temos o Espírito Santo em nós. Aleluia a Deus. E o Senhor, por meio deste texto, Ele vem trazendo nessa noite uma mensagem para os nossos corações, para que nós aprendamos a confiar nele. Naquele momento, a necessidade para aquela multidão era simplesmente pão. Mas se for qualquer outra necessidade, também seria provida, assim como outros textos nos mostram que o Senhor, Ele sempre supriu as necessidades e sempre abundou em misericórdia para com o seu povo, para todo aquele que confia nele. Mas é necessário manter a confiança no Senhor. Assim como está lá em Hebreus: não desprezeis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. É necessário confiar no Senhor e não abrir mão por nada. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas ainda nós podemos dizer: muitos confiam em casa, em cavaleiro, no Egito, na Síria, na Índia, nos Estados Unidos, em quem quiser, mas nós só confiamos no Senhor. A confiança da igreja no Senhor Jesus é no Senhor Jesus. A gente recebe proposta, mas ela só acontece se o Senhor Jesus nos conceder. A gente planta, mas só vamos colher se o Senhor Jesus conceder a colheita. Glória a Deus. A gente trabalha, opera, mas a gente só prospera à medida que o Senhor derramar na nossa vida. Então a palavra do Senhor nessa noite está nos levando a exercer a confiança no Senhor. E sabe, irmãos, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa força, a nossa perseverança, todas as qualidades, os dons que recebemos do Espírito Santo, esses frutos, eles não serão manifestados em uma vida parada. Eles não serão manifestados enquanto você está andando no paraíso, enquanto você está andando na abundância.
A verdadeira prova para todos esses dons na nossa vida é quando chega a escassez, é no deserto, é quando chega a tempestade, é quando chega a escassez na nossa vida. E nós vamos usar como contexto aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando essa noite, que lá no livro de 1 Reis, a igreja pode abrir a Bíblia lá, porque nós vamos usar sim a palavra de Deus em maior abundância. Aleluia. Lá no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 17, nós vamos ver, aleluia, a palavra do Senhor nos falando a respeito do profeta Elias. Profeta Elias que se apresenta ao rei Acabe e que ali ele faz o juramento que a chuva não viria outra vez sobre a terra até que pela sua palavra fosse isso anunciado, profetizado. E os tempos passam, as terras secam, a escassez vem à terra e não caíra sequer uma gota de água. Porém, o próprio profeta Elias desmascara ali sobre o Monte Horebe todos os profetas de Baal, fazendo com que eles fossem não somente envergonhados, mas também com que eles fossem exterminados. Eu quero corrigir porque não é Monte Horebe, é Monte Carmelo. Eles foram exterminados, todos. E após isso veio a palavra do Senhor ao coração de Elias. A chuva haveria de vir, e Elias vai em meio a um momento difícil, porque ele prometeu que a chuva só viria após a sua palavra que ela viria. Mas nós vamos observar que não foi de qualquer jeito. Elias, ele teve que orar contínuas vezes, enquanto ele estava lá no monte orando, pediu ao seu moço: olha, vai lá dar uma olhada e observa se a chuva já está vindo. Ele foi lá, olhou e disse: não tem nada, Elias. Vai de novo. E olha de novo, e por 7 vezes o moço foi olhar, e na 7ª vez vinha uma pequenina nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Nós estamos em um momento difícil, nós estamos passando por escassez, mas se nós confiarmos no Senhor e tivermos paciência para esperar com paciência no Senhor, aleluia, aquilo que foi profetizado, aquilo que o Senhor falou, virará verdadeiramente um milagre diante dos teus santos olhos. Irmãos, preste atenção. Às vezes você está esperando um milagre que já vem com uma grande trovoada, derrubando tudo. Mas, pela luz da palavra, nós vemos um milagre que vem numa pequenininha nuvem, uma brisa suave, começa a crescer e vai se tornando o meu e o teu milagre. Uma criança, quando ela é gerada no ventre da sua mãe, ela é minúscula, microscópia. Você vai ver somente aquela pequena coisinha, e vai crescendo, e um dia acontece que a mãe dá luz e chegou o milagre. Deus está gerando o meu e o teu milagre. É necessário continuar esperando com confiança no Senhor, com paciência no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu virá e não tardará. A pequena nuvem veio se aproximando, e o céu inteiro se enegreceu, e a chuva caiu de tal maneira que rios correram. Assim também será o meu e o teu milagre. Eu posso falar em verdade que o meu milagre já aconteceu, irmão. Na minha vida, o meu maior milagre é estar na presença do Senhor a cada dia. O meu maior milagre é chegar aqui e ver o rosto de cada irmão. Meu maior milagre, aleluia, é que a palavra do Senhor que sai da nossa boca, embora a gente nos cobre, porque temos uma escassez de vocabulário, uma palavra simples, humilde, mas mesmo assim continua ressuscitando ossos secos, continua levantando os caídos, aleluia, porque não é a palavra que sai da nossa boca
aleluia, que levanta, é a que entra no coração. Ela sai da nossa boca de uma forma, mas o Espírito Santo, aleluia, aperfeiçoa e faz com que ela penetre no coração até a divisão da alma. E é essa palavra que traz vida, é essa palavra que ressuscita, é essa palavra que gera amor, gera força, é essa palavra que gera o milagre dentro do coração da pessoa. Glória a Deus. Nós vamos ver que agora a palavra do Senhor vem ao servo de Deus Elias, a partir do versículo 8 da palavra de Deus. A palavra vai dizer que o Senhor veio até ele dizendo, e no versículo 9 nós vamos ver que o Senhor diz: levanta e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordeno ali a uma mulher viúva que te sustente. Amados irmãos, olha para onde Deus manda Elias ir. Primeiramente, Elias estava em um lugar de conforto, tomando a água do ribeiro, e os corvos vinham e supriam na vida dele. Carne e pão de manhã, carne e pão à noite. Amados irmãos, eu posso falar em verdade, que os corvos têm nos alimentado. Glória a Deus. Porque não é um pastor, não é um profeta, aquele que tem sido usado como instrumento de Deus para que o nosso pão chegue lá em casa. A gente trabalha muitas vezes para pessoas ímpias, incrédulas, mas o pão não falta lá em casa. Deus usa quem Ele quer. Os corvos eram animais impuros, pessoas impuras, têm servido de instrumento para que não falte o necessário na minha e na tua vida. Assim eu posso falar com segurança que o Senhor já tem nos dado da água desse ribeiro, deste rio vivo da água da vida. Ele tem nos alimentado com pão e com carne, mandando os corvos trazer. Nós só temos que continuar confiando no Senhor, porque quando a necessidade aumenta, quando a escassez chega de maneira ainda maior, Deus sempre encontra uma forma extraordinária de cuidar dos que são seus. Elias estava ali, ele ia se acostumando, mas à medida que a seca ia aumentando, Elias agora é convidado pelo Senhor a sair dali, porque o ribeiro secou e os corvos não vinham mais. Agora ele teve que ir até Sidom, uma cidade fora de Israel, para que ali uma viúva lhe alimentasse. E nós vamos observar que Sidom é a terra, é a cidade de onde veio o rei que trouxe a princesa Jezebel, a qual Acabe casou. Veja só como é que Deus trabalha, irmãos. Aquele povo era um povo idólatra, aquele povo era um povo adoradores de deuses pagãos, era um povo que também poderia ser colocado como um povo impuro, mas Deus usa quem Ele quer para abençoar a minha vida e a tua vida quando Ele quer. Assim como Deus usou os corvos para alimentar a Elias, Deus agora envia a Elias até uma viúva de Sidom, que deveria ser adoradora de ídolo, que deveria ser uma mulher pagã. Mas nós vamos ver que Deus fala para Elias: eu coloquei no coração dela que te sustente. Deus falava com ela e ela era alguém que obedecia, que ouvia a voz de Deus. Glória a Deus. Era alguém improvável, era alguém que Elias não te esperava. Assim como é na minha e na tua vida, às vezes a gente espera que alguém nos ajude, alguém estenda a mão, e não é aquela pessoa que estende a mão. Vem de outra área, vem de outra região, vem de outra pessoa, vem de onde nós não esperávamos, vem da forma que nós não esperávamos. Mas Elias obedece ao Senhor, e a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, aleluia, que Elias foi para ser sustentado por esta mulher improvável. Assim como Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 10, houve uma grande escassez e fome em Canaã, e Abraão precisou voltar para o Egito. E lá no Egito, ele encontrou abundâncias. Por quê? Mesmo o faraó tomando sua esposa para fazer delas mais uma das suas mulheres, e por isso mesmo o faraó começa a abençoar Abraão, porque agora ele era cunhado do faraó, e o faraó começa a abençoar ele com bois, camelos, vacas, ovelhas, ouro, prata. Mas Deus cuidou desse caso. Enquanto todos estavam padecendo de fome, Abraão estava em um lugar improvável, estava no Egito, e ali ele estava prosperando, sendo abençoado.
Assim agora nós vamos ver Elias em um lugar improvável, que iria vir a ser abençoado, alimentado, cuidado, zelado. Deus, aleluia, permitiu que ele tivesse ali uma serva para lhe servir. A palavra do Senhor, aleluia, nos mostra então a partir do versículo 10. Então ele se levantou e foi a Nazarete, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ela chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te um vaso um pouco d'água que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Trazei-me agora também um pouquinho de pão na tua mão. Para alguém improvável, que só tinha um pouquinho, a última porção, agora o servo de Deus pede desta porção. Assim como o Senhor Jesus, ele diz para nós: dele será dado, e a medida vai ser acrescentada quando retornar. Glória a Deus. Nós vamos ver se cumprindo aqui na vida daquela viúva. Aí pode ser, meu irmão, minha irmã, que você esteja aí pensando: essa pregação geralmente é usada para falar que a gente dá o dízimo, dá a oferta e recebe mais. E eu não vou perder o meu tempo falando disso. Eu vou falar que quanto mais nós nos doamos para Deus e nos doamos em amor fraternal, mais nós recebemos em todas as coisas na nossa vida. Glória a Deus. Quanto mais nós buscamos o reino e a justiça, mais as demais coisas são acrescentadas na nossa vida. No meio dessas demais coisas temos detalhes do salário, do dinheiro, da oferta que você quiser dar ou não, mas a busca em primeiro lugar é o reino e a justiça do Senhor. E essa pequena porção, aleluia, não é aquele restinho do teu salário que sobrou, é o pouquinho de força que você tem dentro do teu coração. Muitas vezes nós estamos em casa pensando que a partir daquele momento morremos espiritual, não temos mais força para dar uma glória, não temos mais força para orar. A partir daquele momento, o pouquinho que você tem vai usar naquele dia e talvez nunca mais pisa numa igreja. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, aleluia, faz com que aquele pouquinho seja multiplicado, assim como aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos foram multiplicados, assim como houve abundância, alimentou a muitos. O Senhor faz com que aquele pouquinho que tem dentro de você multiplique-se e torne, aleluia, algo numeroso e grandioso. E nós só vamos ver quando, no meio do nosso momento difícil, no meio da nossa escassez, naquele dia que só tem um pouquinho, você olha para Deus e diz: Deus, eu não tenho nada dentro de mim, eu estou vazio, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou morrendo espiritualmente. Aí chega, aleluia, a oportunidade que Deus envia uma pessoa que está realmente necessitada. Deus envia uma pessoa que está realmente com fome e sede da palavra de Deus, que está passando realmente um momento difícil. E Deus usa você como fonte para saciar sua sede. Deus usa você, aleluia, como um instrumento vivo que traz pão do céu para matar a sua fome. E aí depois que tudo acontece, você fica imaginando, aleluia, como é que isso aconteceu, porque de mim mesmo eu não tinha nada para dar. É verdade, meu irmão, é verdade, minha irmã. Jesus disse: vocês por si só nada podem fazer, mas se você está em Jesus, Jesus está em você, você tudo pode naquele que te fortalece. Glória a Deus. Só precisa uma pequena porção para Jesus operar. Glória a Deus. Só precisa um pouquinho de fé para Jesus mover mãos na tua vida. Aleluia. Aí nós vamos ver, aleluia, aqui também na palavra do Senhor, Elias pedindo para aquela viúva, que era a sua última porção. Ela respondeu para ele: eu vim aqui catar esses gravetos, esses cavacos. Cavacos era o que sobrava da lenha que os outros cortavam. Ela foi pegar, ela não só tinha em casa uma sobra, mas ela foi pegar uma sobra de lenha para queimar, fazer um bolo, um pão, comer com seu filho pela última vez e morrer. Mas Deus conhecia ela intimamente. Deus envia o seu servo a lugares improváveis. Deus está me chamando, chamando você para viver uma vida, aleluia, pautada de momentos improváveis, duvidosos,
Ele não nos chama para só operar se tiver a garantia que vai dar certo. Se ele garantir, eu faço. Se ele não garantir, eu não faço. Ele é o homem. Se me der garantia, se tiver um contrato, eu faço. Se não, eu não faço. Deus está mandando, aleluia, nós para essa terra como luz do mundo, em confiança, em força, em fé, em fidelidade. Então nós não podemos duvidar, aleluia, quando todos dizem que não dá, aleluia, para o nosso Deus ainda dá. Quando todos dizem que é impossível, mas nada é impossível para o nosso Deus, nada é impossível para os que creem. Glória a Deus. Aquela mulher, aleluias, a partir do seu versículo 12, ela responde para Elias: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. Eu não tenho nada para te oferecer, homem de Deus. Glória a Deus. Naquele momento ela não percebeu que ela tinha de mais precioso, em maior abundância. Ela começava a crer, pois ela chama Elias de homem de Deus. Conheceu Deus na vida de Elias. A palavra do Senhor, aleluia, ela vai dizer que Elias agora fala com ela, diz: faça assim, como você disse, depois você coma o seu punhado de pão, mas seu filho morra se quiser. Mas Deus está dizendo: faça primeiro para mim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, cuide do que é de Deus. Aleluia. Elias tinha um ministério e era exercido sobre Elias a palavra de Deus. Financia a palavra, não financia homem. Elias estava ali com uma palavra. Financia a palavra, busque em primeiro lugar o reino e a justiça, e as demais coisas vão ser supridas na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ela foi e ela fez conforme a palavra de Elias. Elias fala no versículo 13: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Elias disse: tu ainda vai ter farinha para você fazer para você com o seu filho. Elias não diz: faça todo o conteúdo para mim. Muitas vezes parece esse sentido, mas ele disse: não, você ainda vai fazer para você depois, mas faça uma quantidade pequenininha para mim primeiro. Se você fizer essa quantidade primeiro para mim, Deus está dizendo que na panela a farinha não vai faltar, e que na botija o azeite não vai faltar. Se você fizer primeiro para mim, Deus está prometendo que não vai faltar na tua panela e nem na tua botija. Glória a Deus. Ela foi e ela fez, porque ela creu na palavra que saiu da boca do servo de Deus. Pegou um bolo menor, deixando farinha, porque a farinha tinha que multiplicar. O pouquinho que tinha era ali onde o milagre ia acontecer. Primeiro ela precisava crer, primeiro ela precisava ir e fazer. Meus irmãos, eu sei que cada um de vós aqui tem feito muitos bolinhos de pão e doado para o servo de Deus, à medida do que é possível. Veja que o profeta pediu a medida do que era possível para ela. Faça um bolinho pequeno para mim. Se você fizer esse pequeno ato de fé, Deus vai abençoar lá na tua casa. Glória a Deus. A viúva que levou 2 moedinhas foi a que doou a maior oferta naquela noite. Assim também o Senhor está dizendo: mostre fé, um pouquinho para mim, faça uma pequena parte. Se você for fiel no pouquinho, eu vou multiplicar um muito na tua vida, eu vou te dar um muito na tua vida.
Assim como aquele rapaz que tinha os 5 pães e os 2 peixes, entregou os 5 pães e os 2 peixes e recebeu 12 cestos cheios. Assim também como eu e você nessa noite, pega o que tu tem dentro do teu coração, não no teu bolso, não é lá na tua conta bancária que talvez esteja até negativa. Pega um pouquinho de força que você tem, coloque isso na presença do Senhor. Deus, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é a mim, e a confiança que eu tenho no Senhor é pouca, mas eu sei que tu és fiel para multiplicá-la. Nessa confiança exerça a tua fé, irmão, e você vai ver que as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na sua vida. Não desista de buscar o reino só porque estamos passando por um momento de escassez. Talvez na sua casa esteja como na casa dessa viúva, tem só um pouquinho de farinha lá na tigela, na panela. Talvez tenha só um pouquinho de azeite na botija, mas ainda tem. Talvez no teu coração tem só um pouquinho de força, um pouquinho de unção que você não tem nem força, mas ainda tem. E é do que tem que o Senhor fará multiplicar. É esse pouquinho que vai gerar um milagre na tua vida. Glória a Deus. É o pouquinho que gera. Glória a Deus. Continuando, no versículo 14, Elias abre a sua boca agora e profetiza: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aleluia. Glória a Deus. Assim ela foi e fez conforme a palavra de Elias, conforme a palavra de Deus que saiu da boca de Elias. Amados, a palavra ela é pregada e ela precisa ser exercida na minha e na tua vida. Se nós ouvirmos a palavra apenas como um consolo e esquecer da palavra daqui das portas para a nossa casa, nós não fizemos nada. Mas se nós levarmos essa palavra, aleluia, e deixarmos ela retida, guardada no meu coração, para obedecê-la, todos os benefícios das promessas que vêm por essa palavra, elas vão recair sobre nós. Todas as bênçãos prometidas por essa palavra vão recair sobre nós. Precisamos então confiar que a palavra ela é verdadeira e ela é viva, e que não é palavra de homem, mas é a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. É a palavra do Senhor. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa e o seu filho. O que nos leva, aleluias, a entender algo parecido que aconteceu também nos dias de Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus vinha em meio ao deserto pregando a palavra e chegou em um lugar que a multidão apertava ele, e ele viu um barco, e ele entrou nesse tal barco e pediu que afastasse da praia um pouquinho. E esse tal barco estava ali afastado da praia. Jesus pregou a palavra ali para toda a multidão e depois disse: ei Pedro, leve o barco para o alto mar e lança as redes para pescar. E Pedro ali se assusta com aquela decisão. E o Senhor, a palavra vai dizer lá em Lucas capítulo 5, que Pedro já está ali explicando para Jesus, dizendo: Senhor, pesquei a noite inteira. Quando o Senhor chegou aqui, nós estávamos lavando a rede, não pescamos nada. O que eu tenho é um barco vazio e uma rede vazia. Jesus usa o que você tem, irmão. Glória a Deus. Jesus usa o que você tem, irmão. Use um pouquinho que você tem para o Senhor. Oh, aleluia. Amados, ficou mais fácil de explicar. Como é que eu vou falar o tempo inteiro de coisas espirituais e não de coisas materiais com um texto desse? Como é que eu posso dar do pouquinho que eu tenho, do pouquinho que você tem, você pode doar para o céu, irmão? Ainda na tua pouca força, só com um pouquinho de fé. Pega essa fé e essa força e põe o joelho no chão e peça bênção para a igreja. Peça bênção para o seu irmão. Peça bênção para o povo de Deus, porque você é igreja, você é povo de Deus, você é sacerdócio santo, como foi falado aqui nessa noite, povo escolhido. Deus abençoe o teu povo neste momento em Espírito. O Espírito Santo
vai dizer: Deus abençoe ele, abençoe ela. Ele está pedindo, está usando um pouquinho de força que tem em favor do teu reino, pedindo vitória para o teu povo. Assim ele é teu povo, ela é teu povo, abençoe ela, Pai. Glória a Deus. É nesse sentido que nós usamos um pouquinho que temos para multiplicar na vida dos nossos irmãos. Não é só no físico. Nós podemos ofertar a Deus do nosso espiritual. Pegar o que temos em favor da vida do nosso irmão. Fiquei sabendo que fulano está doente, está enfermo, ou que ele está passando uma situação ruim. Eu não posso ajudar, não posso chegar lá com R$1.000 e dar na mão dele, eu não tenho mais. Eu vou orar e vou jejuar por ele. O dia que Deus colocar no meu coração, o tempo que Deus colocar no meu coração, eu vou orar, eu vou interceder, e Deus vai dar vitória. Tem que agir de fé, aleluia. Glória a Deus. E ele vai dar a vitória. Pedro também vai dizer, parecido com o que a mulher fez, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Então Pedro diz para o Senhor Jesus: eu já fui, já pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. Só eu não confio mais em mim, Senhor. É isso que Pedro estava dizendo: eu não confio mais na minha habilidade. Eu tenho certeza que Pedro conhecia os lugares mais estratégicos, o horário mais estratégico, a forma mais certa, o momento certo de lançar a rede, mas com as suas habilidades ele não pregou nada. Mas ele diz: sobre a tua palavra eu vou fazer. Aleluia. E nessa noite eu vejo muitos pelos aqui, irmão. Quantas vezes nós, o Senhor, na minha força, para ler um versículo, não dá. Para orar, se levantar da cama e orar por outra pessoa, não dá. Mas, por amor ao Senhor, porque a tua palavra diz, eu vou fazer, Senhor, mesmo sem força, mesmo não tendo para mim, mesmo tendo a minha rede vazia, mesmo que no barco não tenha nada, Senhor. Jesus, ele é galardoador. Ele usou o barco de Pedro para o reino espiritual, recompensou a Pedro no físico, tá? Ele saber: Pedro, sou eu que provejo todas as coisas na tua vida. Glória a Deus. Pode ser que não tenha nada no meu barco, mas aquele barco de Pedro tinha a presença do Senhor Jesus. Pode ser que eu não tinha nada para te oferecer, irmão, mas é a presença do Senhor Jesus na minha vida que vai fazer abundar a tua vida. É a presença do Senhor na tua vida que vai fazer abundar na vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Usando um pouquinho que temos, usando um pouquinho de pão que recebemos. Pode ser que de um culto como esse você guarde somente um punhado, mas esse punhado é suficiente para Deus operar por muitos dias. Aquela mulher só tinha um punhado de farinha dentro da sua panela, irmão, mas o Senhor multiplicou todo dia a sua porção, todo dia a sua porção, todo dia a sua porção, todo dia estava lá, todo dia tinha azeite, todo dia tinha farinha, e era uma pequena porção, pequena quantidade. Essa pequena quantidade que você tem, que você vai levar para casa, é Deus que vai fazer multiplicar, e dia após dia, aleluia, vai carregar a cruz, dia após dia, vai dar desse pouquinho que você tem, do jeito que você aprendeu, mas é o Senhor que vai aperfeiçoar essa palavra em cada coração, aleluia. A semente, ela cresce, irmão. O que é mais maravilhoso, aleluia, que a semente ela cresce, o que ela precisa para ela implodir, para ela germinar, aleluia, é água. Glória a Deus. O que ela precisa é água, irmão. Independente de onde ela estiver, ela vai germinar até em cima da pedra. Ela depois pode não viver, mas se ela for regada, ela vai germinar até dentro de uma vasilha. As sementinhas, elas nascem, a raizinha cresce. Ela não vai sobreviver se não tiver terra, mas ela vai germinar. E o que precisa é água. E nós temos recebido dessa fonte, dessa água viva. Então, um pouquinho que você tem, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer como Felipe. Sai chamando Pedro, sai chamando Natanael. Aleluia. Usar um pouquinho que Deus nos deu. Eu não sei falar, mas eu sei onde se fala. Eu não tenho as palavras, mas eu sei onde Jesus está derramando as palavras de vida eterna. Vou levar, vou convidar, vou me esforçar. Um pouquinho de força que você tiver, um pouquinho de tempo que você tiver, use em prol do reino de Deus, e o Senhor abençoará, multiplicará
multiplicará o teu tempo, multiplicará a farinha lá na panela, no azeite da botija. Deus moverá o céu e Ele suprirá todas as demais necessidades. Não é que você não pode estar em todos os cultos, que você não pode estar em comunhão com Deus, lá onde você estiver também, onde você estiver, não importa o que você esteja fazendo, esteja em espírito e em verdade. Um pouquinho de força, de fé que você tiver, use em prol do reino de Deus. Deus vai multiplicar na tua vida. O barco de Pedro pegou tanto peixe que as redes estavam rasgando, eles tiveram que chamar os outros barcos para socorrer. E a palavra vai dizer que aqueles outros barcos foram socorrer a Pedro, quase afundaram de tanto peixe. Então, aleluia, Deus estava dizendo: olha, Pedro, do que tu está desesperado, buscando, aleluia, agora tu tem abundância, eu tenho minha abundância para você. Muitas vezes Jesus mostrou isso para Pedro, não foi uma vez só. Lá em João 21 também Deus mostra para Pedro: ei, joga a rede do lado direito. Pedro joga a rede, 150 peixes enormes, gigantes. Mas quando ele chegou na praia, Jesus já tinha peixe e já tinha pão para eles comer. Jesus estava falando: olha, o que você precisa está na minha presença, o que você precisa está comigo. A tua porção, aleluia, é você permanecer comigo, na minha presença, e a tua porção será acrescentada. Glória a Deus. A tua porção vai chegar. Ainda que falte chuva sobre a terra, ainda que as nações clamem na escassez e na fome, a palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo sem resposta, ou a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida daqueles, aleluia, que se colocam debaixo da sua palavra. Eles são justificados pelo sangue do Cordeiro, e eles estão sob os cuidados de Deus. Nós lemos os Salmos e dizemos: o Senhor é meu pastor, nada nos faltará, Ele me conduzirá por caminhos seguros. Então temos que confiar, então temos que viver isso. Ou então nós estamos sendo hipócritas, ou então nós estamos enganando a nós mesmos. Confie no Senhor, irmão. O pouquinho que você tiver é dele. Confie no Senhor, irmã. O pouquinho que você tiver é dele, seja físico ou seja espiritual. O pouquinho que nós temos é dele. A porção que nós temos, que nós recebemos, vem dele. É ele o supridor, é ele o provedor, é ele o multiplicador. E ele tem multiplicado a cada dia, ele tem operado a cada dia, ele tem gerado vitória, gerado milagre a cada dia na minha e na tua vida. Mesmo quando estamos de rede vazia, mesmo quando estamos com um barco vazio, mesmo quando nós procuramos, é impossível onde vamos arranjar dinheiro para fazer tal obra. O Senhor tem vindo, tem trazido, tem operado, tem gerado, tem suprido na minha e na tua vida. Aleluia. Então vamos confiar, suprir. E se tiver entre nós alguém que necessite de algo, nos faça saber, nos faça conhecer, e nós vamos, em nome do Senhor Jesus, nos esforçar para atender a demanda do povo de Deus, porque é assim que a igreja vive, é assim que a igreja opera. A causa de um tem que ser a causa do outro. Então não é vergonha, nós somos um povo só, somos família de verdade, irmãos. Somos família de verdade. Eu tenho alguns irmãos, somos em 12 homens, e quando eu preciso de alguma coisa, eu cutuco um deles. Chega naquele irmão que é mais chegado e diz: irmão, estou passando por isso aqui, rapaz, será que não pode me ajudar aqui? A gente sempre se ajudou, a gente sempre dividiu a porção. Então entre o povo de Deus não pode ser diferente. Às vezes também são eles que me ligam: rapaz, eu estou precisando aqui, estou por uma situação também, irmão, vamos se ajudar. Um pouquinho que a gente se divide aqui, e Deus multiplica. E até agora nenhum de nós padeceu. Assim também é dentro da igreja. Nós somos irmãos em Cristo. Nós nos saudamos com a paz do Senhor Jesus. É irmão Maicon, é irmã Júlia, é irmã Jaqueline, é irmã Fernanda, irmão Gabriel. Se nós somos irmãos, vivamos também como irmãos. Mas não entristeça o seu coração pelo tamanho da sua porção. Use essa porção em prol do reino de Deus. E o Senhor multiplicará os pães, os peixes, a farinha e o azeite. Deus vai multiplicar abundantemente os pães no físico. Deus vai multiplicar a farinha, gerando novas oportunidades para que venham os pães, gerando portas de emprego, gerando mais da palavra de Deus, e também vai multiplicar o azeite,
a unção, a presença dele, a espiritualidade. Nós precisamos do agir de Deus em todas as áreas da nossa vida. Assim possamos confiar nesse Deus em todas as áreas da nossa vida. Ele é Jeová Jireh, ele está provendo. Confie no Senhor. A palavra já foi testificada desde o princípio. Confiar no Senhor. Ele ainda é o Todo-Poderoso. Ele ainda é o Eu Sou. Ele ainda guia o seu povo no deserto. Ele ainda faz o maná cair do céu e a rocha jorrar água para o seu povo beber. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui nessa noite como alguém que confia no Senhor. Pegue a tua confiança e apresente na presença dele. Talvez seja a sua confiança que esteja um pouquinho. Diz: Senhor, multiplica ela em nome de Jesus. Senhor, eu coloco nas tuas mãos essa causa e eu vou perseverar. Aleluia. E eu só quero, Senhor, em nome do Senhor Jesus, levantar diante do Senhor. Quero deitar diante do Senhor. Quero viver diante do Senhor, porque já tenho recebido a maior vitória. O maior milagre já aconteceu nas nossas vidas, irmãos. Nós temos o sangue do Cordeiro, nós temos Jesus Cristo, nós temos a sua palavra. Assim como aquela mulher falou para Elias após haver a ressuscitação do seu filho, logo adiante no texto: agora eu sei que tu és o homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdadeira. Nós recebemos a palavra que é fiel e verdadeira. Nós já reconhecemos, aleluias, que o Senhor Jesus, Ele é essa palavra, é o poder retido nessa palavra que rega o meu e o teu coração para a salvação da nossa alma. Então, em nome do Senhor Jesus, fique de pé, confiando no Senhor, aplauda o Senhor Jesus.